Que agora eu quero deixar uma palavra ao coração de vocês a respeito do dia de hoje, né? Da Páscoa. Nós celebramos no Brasil a Páscoa e nós temos a tendência de, é óbvio pela nossa cultura, de dizer Feliz Páscoa. Mas nós cristãos, protestantes evangélicos, nós precisamos ter a consciência de que nós celebramos algo maior do que a Páscoa. A Páscoa tem uma origem. Da onde vem essa cerimônia no hebraico chamada de Pesach? Ela vem lá do Êxodo, capítulo 12. Depois de Deus ter levantado Moisés, na última das pragas, Deus condena à morte todo filho primogênito dos gentios, que era um povo egípcio, um povo que era obstinado, escravizou o povo hebreu por muitos anos, e Deus já tinha alertado Moisés há centenas de anos antes que a descendência dele seria escrava numa terra distante, mas que Deus feriria o povo que escravizou. E todos nós conhecemos as pragas do Egito, a forte mão com que Deus feriu aquela nação, para que eles deixassem o povo hebreu sair dali para celebrar uma festa. Mas a última praga, ela foi avassaladora, porque ali se requereu vidas, e muitas vidas inocentes, vidas de crianças, vidas de bebês, vidas de pessoas que não tinham o poder de dizer ao faraó: deixa o povo embora. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com todas as pessoas que nos governam. Todas, sem exceção. Desde um vereador até o presidente da República. Porque essas pessoas no poder, elas tomam decisões. E muitas vezes nós, inocentes, vamos pagar o preço. Tirando esse parênteses, diz o texto lá em Êxodo 12, que o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, o mês de Abibe. Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome
um só com seu vizinho perto de casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Jesus foi sacrificado às 3 horas da tarde. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga das portas nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, ou asmos, né? Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido, nem em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua frissura. E nada dele deixarás até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis ao fogo. Assim o comereis com os vossos lombos cingidos. O que isso quer dizer? Que eles tinham que estar trajados com vestes de festa, como se fosse um baile de gala, porque naquela mesma madrugada eles iam ter que fugir, eles iam ser liberados e iam sair dali, e Deus queria uma festa. E aqui eu abro um parênteses: Deus não gosta de festa de qualquer jeito. Deus só aceita a festa que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele determina. Por isso que todos esses falsos profetas e esses cultos pagãos que são feitos em igrejas evangélicas serão lançados fora. Porque não é do jeito que eu quero. Aprenda isso, querido. Quando você vai fazer algo para o Senhor, não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Você pode fazer do jeito que você quer? Pode. Caim fez assim, do jeitinho que ele queria. Deus aceitou? Não. E acontece então que eles pegaram o sangue daquele cordeiro e passaram nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte, né? O texto vai dizer, quando o anjo da morte passasse e ele visse então aquele sangue, ele passaria por cima dos umbrais. Aquele sangue vos será por sinal, verso 13, nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue. Olha só, aqui no capítulo 12, Deus está falando dele mesmo. Ele nem está falando do anjo da morte, porque ele tem domínio sobre a vida e sobre a morte. Ele dá a vida para quem ele quer e ele tira a vida de quem ele quer, e a glória é para ele. Em todas as coisas a glória deve ser dele. E então ele disse que ele passaria por cima, né? Aqui no verso 13, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então aqui ele está dizendo a forma, o dia que eles deveriam comer, a forma que eles deveriam comer e o que eles deveriam comer. E o povo hebreu celebrou a Páscoa, e o povo judeu celebra a Páscoa até os dias de hoje. Mas então, as promessas se cumpriram, aquilo que os profetas tinham dito se cumpriu, e Jesus vem à terra. E lá em João capítulo 1, o texto vai dizer que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E esse texto de João
lá no verso 14, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E então, num certo dia, às margens do Rio Jordão, para que se cumprisse as profecias, Jesus vai ao encontro do seu primo João Batista, a voz que clamava no deserto, a representação de Elias no Novo Testamento. E quando João vê Jesus vindo, ele declara o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus, verso 29, que tira o pecado do mundo. Está aí. Aquele cordeiro macho de 1 ano livrou o povo hebreu de morrer naquela noite. O anjo da morte passou por cima, mas ali estava agora o verdadeiro cordeiro pascal, o cordeiro de Deus, o Deus encarnado, que tiraria de uma vez por todas o pecado do mundo. E Jesus vem, e como um cordeiro perfeito, sem pecado, ele entrega a sua vida. E ele diz: ninguém toma minha vida, eu a dou de boa vontade, para que se cumprisse a vontade do Pai. Perceba que Jesus é Deus. E Jesus, quando a Bíblia fala que ele não pecou, é importante a gente entender isso, porque tem muitas religiões e seitas que não compreendem esse elemento de Jesus. Jesus era santo. Jesus era Deus. Não existe São Paulo, São Pedro, São João, Santa Maria, não existe nada disso. Porque eles foram concebidos no pecado, como eu e como você. Do sêmen do pai, da mãe, da gravidez. Homens e mulheres santas. O texto de Hebreus vai dizer que o mundo não era digno deles. Gente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Os mártires e pais da fé. Esses morreram crucificados de ponta cabeça. Paulo foi degolado. Outros foram esfolados vivos. Mas eles não são santos como Jesus. Jesus é Deus. E ele é Deus porque ele nasce da concepção do Espírito, quando o Espírito envolve Maria, aquela mulher abençoada, em que o anjo Gabriel diz a ela: salve a agraciada de Deus, bendita és vós entre as mulheres. E o Espírito Santo cobre ela, envolve ela e gera Jesus dentro dela. Jesus não nasceu de semente corruptível. Nesse exato momento, nós estamos aqui ceando, comendo, dentro da igreja. Pode passar algum pensamento ruim na tua cabeça. Pode ou não pode? Pode passar um pensamento pecaminoso? Pode. Todo ser humano é assim. Jesus não era assim. Jesus não tinha olhar maldoso, pensamento maldoso. Ele era Deus. Ele não tinha culpa de nada. E eu me lembro daquela cena do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, quando Satanás, a figura de Satanás, vocês viram esse filme? Jesus está ali caído no chão, todo mutilado, e então Satanás passa com um bebezinho no colo, fazendo carinho nele, e aquele bebezinho se volta depois, e é um anão, e ele olha para Jesus, era um demônio, e a cena ali transfere o seguinte para Jesus: eu cuido bem dos meus filhos. O que seu pai está fazendo com você? O cálice da ira de Deus não teve nada a ver com aquele sofrimento.
que muitos mártires foram para a cruz cantando, dando risada, celebrando, se alegrando, sendo crucificados e celebrando. Jesus era Deus, querido. O problema é que aquele que não tinha pecado, vai dizer o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Diga para o seu irmão, você é um reconciliador. Querido, quando essa palavra cair no nosso coração, no coração dos crentes brasileiros, nós vamos entender que nós não podemos ser agentes de maldição, agentes que separam as famílias, que com autoritarismos, com costumes de homens, afastam as pessoas da igreja, de Jesus. Porque esse era o papel dos fariseus. E o texto vai dizer, no verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Você é povo escolhido de Deus. Então, queridos, nós vamos cantar um louvor agora, antes de ceiarmos. A ceia da igreja, dos cristãos, não é a Páscoa dos hebreus. Quando Jesus, lá em Lucas 22, verso 27 em diante, João 13, Mateus 26, quando Jesus, ele se assenta à mesa, como nós estamos sentados aqui, vocês viram que a Bíblia não fala que tinha ali cordeiro, mas o cordeiro estava sentado à mesa. A Bíblia não fala das ervas amargas e nem da água. A Bíblia fala dos elementos da nova aliança. O pão, que representa o corpo de Cristo, que foi moído e morto em favor dos nossos pecados, e o vinho, que é o cálice da nova aliança, representando o sangue de Jesus.